Nós estamos de volta aqui ao Band de Eleições. Meu entrevistado de hoje é empresário, nasceu em Bacabal, político, filiado à Democracia Cristã, foi deputado federal, né, no período de 2011 a 2015, foi convidado em 2015 também pelo governador Flávio Dino para assumir a Secretaria de Indústria e Comércio, e é um amigo que eu tenho na política. Não apenas é um candidato, não apenas como candidato, mas como analista político. Seja muito bem-vindo aqui, meu amigo Simplício. Olha, eu que te agradeço, prazer imenso te encontrar aqui. Eu acho que a Band fez uma excelente aquisição. Você tem uma leitura do cenário, acho que é por isso que a gente se identifica muito bem. Você consegue dar um norte para quem não entende muito de política. Isso é muito importante, principalmente às vésperas de uma política, né? Porque quando a gente não entende, Rogério, a regra do jogo, a gente fica tipo torcedor, lá na geral, enquanto o jogo está ali sendo delineado e você não sabe qual é a jogada que está armada, etc. e tal, e você consegue antecipar as jogadas muito bem, e isso tem feito a diferença e realmente a Band está de parabéns. Simplício, tu fizeste a convenção hoje, de forma online. Híbrida. E como é que foi? Olha, foi tranquilo, nós vamos ter 10 pré-candidatos a deputado federal, nós tivemos que reduzir a nominata em decorrência da questão da participação das mulheres. As mulheres não têm ainda essa quantidade de mulheres para colocar numa chapa, porque são muitas chapas de deputado federal, e foi homologada também a minha pré-candidatura ao Senado com o Fernando, que é indicado pela Igreja Assembleia de Deus, Fernando é de Santa Inês, e o Célio, que é da cidade de Balsas, e tem muita penetração na logística do Maranhão, em especial, Rogério, essa turma do transporte, os motoristas de caminhão, o pessoal do setor de ônibus, etc. e tal, que é o pessoal da Fenatran. Então, a gente fez aí uma boa composição e estamos à disposição agora da Justiça Eleitoral para encaminhar a documentação, essa coisa toda. E você sabe que só após o dia 15 é que você pode botar realmente o time em campo para valer. Simplício, primeiro, parabéns pela responsabilidade de ter diminuído a chapa para respeitar a proporcionalidade. Claro. E não inventar isso que já tem dado tanta confusão de inventar pessoas, colocar mulheres que realmente não têm aptidão para ser candidatas, apenas para mascarar uma chapa e uma proporção que de fato não existe. Desrespeitando as mulheres. Né? Exatamente. Um desrespeito às mulheres e uma infração eleitoral. Eleitoral gravíssima, gravíssima. Mas, meu amigo Simplício, me diga por que senador? Rogério, hoje eu não vejo entre os nomes que estão postos ao Senado ninguém que possa travar o debate que o Maranhão e o Brasil precisam. Eu, como você e como todo mundo que gosta de política, eu vi todas as convenções. E eu lamento muito o baixo nível dos pré-candidatos a senador do Maranhão, porque uns falam na mamãe, outros falam no papai, outros enaltecem os pré-candidatos a governador, porque eles tentam surfar nesse vácuo do pré-candidato a governador, mas a gente precisa debater pautas importantes para o Brasil nesse momento, pautas como essa questão do STF. A gente viu hoje um ministro fazer uma reunião política com o presidente e o presidente do Senado, que são duas pessoas que ele tem que tutelar, né? Ele precisa ser o fiscalizador das duas pessoas, e ele fazendo um movimento político. E nós temos pautas, Rogério, muito importantes para o Maranhão. Aqui no Maranhão, nós temos uma terra excelente, um povo muito trabalhador, que sai do Maranhão para outros lugares. Nós temos muita água, nós temos muita riqueza no Maranhão, mas essa riqueza só tem ido parar na mão da classe política. É preciso que nós tenhamos alguém olhando para o Maranhão como um senador exercendo plenamente seu papel. Qual é o papel do senador? Fiscalizar e legislar. Eu não vejo um senador aqui fiscalizando os bilhões e bilhões de emendas parlamentares que nós recebemos nos últimos anos, que foram mais de 6 bilhões de reais. Eu não vejo um senador cobrando as estradas, e nem pré-candidato a senador cobrando as estradas estaduais, as estradas federais.
É um clube, Rogério, que precisa ser cobrado e a população precisa entender isso. Que população? Não é a população como um todo. Um senador hoje, ele pode ser eleito com 1 milhão de votos. E eu confio que o Maranhão tem mais de 1,5 milhão de pessoas esclarecidas com uma grande vantagem nessa eleição. Serão 2 votos. Então, é claro que um voto pode ser puxado ali pelo compadrio, pela questão política, mas eu acredito que um voto ele pode encontrar a identidade com essa população que precisa se libertar da pata dos maus políticos do Maranhão. Por fim, Rogério, a gente conhece bem, eu e você, o que a política do Maranhão se transformou. Você podia estar hoje como candidato a deputado estadual, a deputado federal, ou até mesmo no meu lugar, como pré-candidato a senador, que você é um cara preparado. Mas o que está acontecendo no Maranhão não é mais política. A maior parte, 90% da classe política está fazendo balcão de negócio. Uma candidatura de deputado estadual chega a custar 30 milhões de reais em média no Maranhão. Uma candidatura de deputado federal custa entre 50 e 200 milhões de reais. É dinheiro do bolso de alguém? Não, é dinheiro do bolso da população. É dinheiro que vem das prefeituras. Nós temos hoje 30 deputados estaduais que são oriundos, são parentes de prefeitos do Maranhão. E nós vamos ter agora, em 2026, em torno de 35 deputados eleitos, oriundos do filhotismo, do municipalismo, que é o uso do dinheiro municipal e do dinheiro estadual para eleger deputados estaduais. E na esfera federal, para deputado federal, é um absurdo o que a gente vê no Maranhão. Nós vamos ter uma ponte que vai cair a qualquer momento, aqui em São Luís. A gente viu o senador trazer 300 milhões de reais para o Maranhão nos últimos anos, mas uma ponte que poderia ter sido construída com 50 milhões de reais, nenhum deputado, nenhum senador colocou recursos para a infraestrutura aqui no Maranhão. Existe uma completa falta de sintonia entre os deputados federais e os senadores, porque o Maranhão precisa de muita infraestrutura. Se houvesse um mínimo de entendimento de cobrar do governo federal, em primeiro lugar, que essa infraestrutura fosse realmente construída no Maranhão, ou de destinar pelo menos 1 dos 6 bilhões de reais, que ninguém sabe onde foi parar, com toda certeza nós teríamos uma infraestrutura diferenciada. Então, Rogério, eu quero ir para o Senado para fiscalizar os prefeitos do Maranhão, porque não é possível mais a gente ver um prefeito ficar rico em 4 anos e os municípios mais pobres, com menos saúde, os indicadores da educação diminuindo, a infraestrutura se degradando e a gente não saber realmente qual é o destino dessas emendas nesses municípios e do recurso público municipal. Eu quero ser um senador para fiscalizar o Ministério Público, porque o que a gente vê hoje é um completo abandono das cidades pelo Ministério Público. A maior parte dos promotores estão em home office e as cidades estão abandonadas. Não se fiscaliza a merenda escolar, não se fiscaliza a educação, não se fiscaliza a saúde, não se fiscaliza o dinheiro da infraestrutura e o prefeito deita e rola. Existe uma plantação de atas de preço, não existe mais concorrências públicas a contento nas prefeituras e é preciso que alguém dê o grito de alerta. E eu quero dar esse grito de alerta. Não posso, como cidadão comum, fazer com que o prefeito realmente preste conta lá no município, fazer com que o Ministério Público realmente cumpra o seu papel, porque só tem uma proteção para o povo do Maranhão, é o protetor da lei. O Ministério Público é o protetor da lei. Então, se o protetor da lei não vive o dia a dia dos municípios, não mora nas comarcas como antigamente, como é que ele vai conhecer a necessidade dos idosos que estão abandonados? Como é que ele vai conhecer a necessidade dos meninos que têm autismo, das crianças que estão abandonadas, sem pai, sem mãe? Uma série de problemas que nós precisamos que o Ministério Público cobre das prefeituras e o Ministério Público não está crescendo, não está cobrando. Por fim, Rogério, nós precisamos retomar o orgulho da boa política no Maranhão. Essa semana agora foi uma semana vergonhosa, onde nós vimos um senador e toda a sua família ser alvo da Polícia Federal. Onde a gente vê
senadora querendo reeleição após ter protegido esse senador e protegido o filho do presidente para que ele não fosse investigado, porque agora o STF e a Polícia Federal estão investigando e 3 processos já foram abertos contra o filho do presidente. Então, pode ser filho do presidente, pode ser filho do Papa, mas precisamos saber a verdade e não cabe a uma senadora que tem que proteger a lei, que tem que proteger a população, proteger os poderosos e deixar o Maranhão na dependência de tudo, Rogério. Os 3 senadores do Maranhão hoje não falam pelo Maranhão, falam pelo presidente da República, falam pelo governador, falam pelos prefeitos, mas os mais pobres não têm vez e voz. E eu quero ser a vez e a voz do povo do Maranhão, porque eu te garanto, um deputado estadual aqui abre a boca, e você foi deputado estadual, você sabe disso, quase ninguém ouve. Um deputado federal abre a boca, quase ninguém ouve. Mas um dos 81 senadores abrindo a boca, eu vou antes da Globo, antes da Band, antes de qualquer canal de televisão, explodir o que tem no Maranhão de errado. Porque a gente precisa lavar a roupa suja do Maranhão dentro do Maranhão e voltar a orgulhar o nosso povo. E é isso que eu quero fazer no Senado. Que pauta, Simplício, que pautas tu defenderia no Senado, principais? Vamos lá. Segurança pública é importantíssima para o Brasil. Nós temos realmente que taxar as organizações, as facções criminosas como grupos terroristas. Isso é para ontem. Não dá mais para a gente ver o que a gente viu outro dia aqui, uma senhora grávida ser queimada viva juntamente com uma criança. Não dá mais para a gente ver a população aqui na periferia de São Luís trancada dentro de casa e a bandidagem mandando na rua. Não dá mais, Rogério, para a gente ver a polícia militar que serve a vida inteira, e esse é um dos projetos que eu farei lá, para os policiais militares, principalmente aqueles que vão encerrar sua carreira. Porque você não tem ideia do que é a vida de um policial militar. O sujeito, ele entra numa verdadeira gaiola de loucos, porque ele corre atrás de bandido, ele é ameaçado, ele tem o psicológico dele todo abalado durante a prestação de serviço que ele faz para a sociedade. E quando chega o final da vida dele, ele não tem amparo, Rogério. Ele não tem amparo psicológico, ele não tem amparo psiquiátrico, ele não tem um amparo para uma boa aposentadoria. E essas pessoas precisam ser protegidas, principalmente quando largam a farda. Então, um dos projetos que eu pretendo colocar como prioridade é para que nós valorizemos a segurança pública como um todo. Antes, com capacitação, durante, com todo o aparato tecnológico que a polícia tem que ter, toda a sociedade a favor da polícia contra a bandidagem e não a favor da bandidagem e contra a política, como alguns políticos aí de esquerda querem fazer. E principalmente após a saída desse policial da sua vida, do seu trabalho, na hora da aposentadoria. Esse cara, ele precisa ser amparado. Também, Rogério, vejo que nós não temos aqui no Maranhão condições de ser tutelados em vários programas sociais, como o resto do Brasil. O Maranhão precisa de um olhar diferenciado para a produção, para o emprego e também para a assistência social. A assistência social no Maranhão e em alguns estados da federação que são muito pobres, a gente precisa atrelar o benefício a cursos profissionalizantes, a empurrões que podem recolocar essas pessoas, tirar essas pessoas da porta de casa, porque muita gente hoje recebe o Bolsa Família e se acomoda, mas não é porque queira se acomodar, é porque falta oportunidade, Rogério. Hoje eu ouvi uma crítica de uma pessoa dizendo que fulano de tal recebia o benefício social e nem precisava. Eu digo, não condene não, porque é R$600 que essa pessoa está recebendo e ela faz um bico, ela faz um outro trabalho e ela tem mais de R$600. E essa pessoa está olhando para senador que está roubando, aposentado e que está comprando fazenda de 500 milhões. Então, o que é R$600? Perto de quem rouba para comprar fazenda, para comprar, para enricar da noite para o dia. Então, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa abrir uma porta para essas pessoas. A gente precisa que o SESI, que o SENAI, que escolas profissionalizantes, até particular,
entendam que eles têm um papel social dentro disso, porque eles são subsidiados por recursos do empresariado. Então, eu tenho também essa visão para esse segmento social, para o segmento da produção e do emprego, que você sabe que eu sei fazer isso muito bem. Por fim, Rogério, eu acho que nós precisamos dar um basta nesse loteamento da saúde que nós temos no Brasil. Problema de São Luís, que agora a gente vê Hospital da Criança, Socorrão, não sei o quê. Para. O problema não é de agora e esse problema ele tem solução. O que é que nós temos hoje em São Luís? 3 sistemas de saúde. Um sistema municipal, um sistema estadual e um sistema federal. O sujeito, principalmente o pobre, ele vai lá no postinho. Depois ele é encaminhado lá para o HU. Do HU se identifica que ele precisa de uma cirurgia. Postinho municipal, HU federal e ele vai para o estadual. E depois ele começa a rodar isso tudo e não tem uma resolução para o problema dele. Então nós temos que ter a unificação real do sistema e não apenas no papel. Nós precisamos de uma gestão única em São Luís. Nós precisamos de uma pessoa que olhe para o sistema e diga, olha, está vindo um paciente do interior, nós precisamos ter tais e tais profissionais e temos que agendar já para resolver o problema do paciente. O sujeito entra no município, lá no Socorrão. Aí, Rogério, quando tem alguma dificuldade lá, ele vai para o sistema estadual fazer o exame, volta para o Socorrão. Depois o Socorrão joga ele lá na porta do HU, que é federal, e fica essa triangulação. Isso não é só aqui em São Luís que acontece, é no Brasil inteiro. Então nós precisamos unificar realmente o sistema com uma gestão única, principalmente nas maiores cidades, onde a gente tem a presença das 3 esferas de governo comandando a saúde. E assim, Rogério, eu tenho várias outras pautas, mas eu vou deixar para durante a campanha, senão a gente vai começar a fazer a campanha inteira aqui. Tu falaste uma coisa agora que eu achei interessante, que para mim isso virou uma indústria, que é de ata. Simplício, a gente vê escritórios de advocacia que você chega lá e tem um cardápio de atas para você fazer. Então, assim, isso é uma burla à lei de licitações. Eu acho que era uma pauta interessante para quem fosse ser congressista, senador, deputado federal, abordar essa questão. Porque eu acho que a mudança da lei pode ter sido feita com boas intenções, mas eu acho que o efeito não foi bom. Além disso, Rogério, a gente tem hoje que ter fiscalização sobre serviços privados que estão sendo conduzidos, serviços públicos que estão sendo conduzidos pela iniciativa privada. Exemplo, limpeza do lixo. Segundo, iluminação pública. Esses 2 contratos aqui, eles são um dos, se duvidar em algumas cidades, é o que pesa mais, é o mais caro. É a iluminação pública e a arrecadação, a limpeza urbana. No entanto, a gente não consegue visualizar isso acontecendo na prática, nas cidades. E como é que você quantifica isso? Então, isso tem que ter uma transparência, porque é aí que está o financiamento para as campanhas estaduais e federais. É desses contratos. E mais um terceiro, que se chama advocacia, que eu não consigo entender até hoje. Rogério, se você for em Pedreiras tinha 3 advogados quando eu era jovem. Hoje tem 300. Mas a prefeitura não contrata os advogados de Pedreiras para defender a prefeitura. Contrata advogados de fora da cidade, de grandes escritórios aqui de São Luís, que quando eu vou lá no PGE, que é o sistema de acompanhamento dos processos, você não vê o advogado defendendo a prefeitura em nada. Então, esses 3 contratos aqui, o Ministério Público, se hoje estivesse fazendo um bom trabalho, olha, eu tenho feito na minha rede social alertas de que não se pode demitir ninguém. Não era eu para estar fazendo isso. Era o Ministério Público para estar avisando que não pode demitir, que não pode perseguir, porque tem muita gente sendo perseguida no Maranhão por conta de política. É médico, é professor,
Não importa, se você não rezar na cartilha do prefeito e na cartilha do governador, você vai para a rua. Então o Ministério Público não tem uma fiscalização, não tem uma orientação sobre isso, não empodera a população e a gente vê os péssimos resultados que a gente vê aí na eleição. Gente que não tem capacidade de representar nem a própria família, está querendo virar deputado estadual, deputado federal para representar o Maranhão. Um absurdo, Rogério. Simplício. Tem um assunto que sempre, agora que se fala de Senado, vem muito à voga. Está muito em voga, que é a questão de impeachment de ministro do Supremo. Tu, como senador, qual seria a tua postura? Sou a favor de impeachment e de cadeia para ministros. Veja bem, agora mesmo a gente está vivendo aí uma discussão sobre transferência de 500 mil para deputado, transferência de 11 milhões para mulher de deputado, mulher de senador. E tem um contrato de 129 milhões que ninguém mais fala nele. Um contrato de um juiz, de um ministro que levanta, apura e julga e condena. Então, o papel do ministro é cumprir a lei. Se o ministro não cumpre a lei, se o ministro está cometendo ilegalidades, ele não pode ficar apenas sem o cargo de ministro, não. Ele tem que ir para a cadeia também. Porque eu já vi deputado federal ir para a cadeia, senador ir para a cadeia. Por que ministro não pode ir para a cadeia? Não tem um presidente preso agora. Rogério, é tanta boçalidade, imbecilidade, o que eu vejo acontecendo hoje no Brasil, que a gente tem escândalo de 6 bilhões de roubo de aposentado para cá, 129 milhões de contrato para uma mulher de um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, ministro do Supremo Tribunal Federal envolvido em outros negócios com o Banco Master, e a gente tem centenas e centenas de pessoas pagando por um tal de golpe. Nós precisamos anistiar essas pessoas, não tem mais condições da gente discutir, da gente deixar essas pessoas presas sem a gente discutir, sem a gente lavar a roupa suja que a gente tem que lavar no Brasil. Ora, quem foi preso até agora pelos bilhões roubados dos aposentados? Só peixe pequeno. E tem senador envolvido, tem deputado envolvido, tem filho de presidente envolvido. E quem está dizendo isso não sou eu, não. É a Polícia Federal, é o próprio Supremo. Calaram a CPMI e mandaram isso para o Supremo, e o Supremo agora com a Polícia Federal está indo para cima. E eu vou te dizer uma coisa, estão comendo pela beirada, porque eu acho que o Mendonça vai dar um checkmate muito grande em muita gente que vai ficar surpresa com o que vem dali, porque não dá. Não dá mais para a gente conviver com esse tipo de situação no Maranhão e no Brasil e as pessoas ficarem impunes. Então eu sou a favor de impeachment e sou a favor de cadeia para ministro que cometer ilegalidade. É simples, eu vou deixar um pouquinho o candidato e vou explorar o analista. A gente teve uma entrevista no podcast, que eu tenho no Café Quente, e tu fizeste algumas previsões de votação. Uhum. De lá para cá, mudou alguma coisa? Tu tem uma visão diferente hoje em dia de como está colocada a disputa? Tu acha que a eleição com 4 candidatos é uma eleição ainda para ser definida em primeiro turno? Ou tu vê hoje possibilidade de segundo turno, por exemplo? Primeiro turno, eu vejo que, se a eleição fosse hoje, eu te diria que o Braide tem ainda entre 70% e 75%, como eu disse no dia 21 de outubro do ano passado, e continuo dizendo. E tem uma série de elementos que estão visíveis e só não enxerga quem não quer. Eu creio que o candidato do Brandão, sobrinho dele, vai ficar em torno de 20%. E eu vou te fazer uma outra previsão aqui, que eu ainda não fiz em lugar nenhum. O André, do Missão, será o terceiro colocado dessa eleição. Porque o Renan está mexendo com a juventude no Maranhão e no Brasil, está mexendo com a classe empresarial, que eu convivo direto com a juventude, com a classe empresarial, e eu sei disso. Então, hoje eu te chutaria 70% a 75% para o Braide, em torno de 20% para o Orleans, 4% a 5% para o André, cerca de 2% a 3% para o Camarão e para o Roberto Rocha. Não existe, Rogério, essa tentativa de montar... É muito estranho o que eu vejo acontecendo. Porque como é que você está disparado para o Senado, aí você
diz que te puxaram o tapete, de repente você consegue uma coisa assim extremamente, não sei nem o que te explicar, lá no interior a gente chama de melindrosa, que é a situação de você conseguir fazer uma coisa que ninguém consegue fazer, o sujeito consegue um outro partido, ganha na justiça, e ao invés dele continuar candidato a Senado, que é no Senado, Rogério, tem uma discussão muito besta. Não é o governador que precisa, não é o governador que precisa ser de direita ou esquerda. O governador não vai para Brasília, para os embates lá dentro da Câmara, não vai para Brasília, para os embates lá dentro do Senado. Quem é que vai? Deputado federal e senador. Então o sujeito, a título de comandar a direita, ele vem como candidato a governador para a esquerda ou para a direita, e nada é a mesma coisa. Você quer entrar nesses embates nacionais que a direita defende? A gente tem que ir lá para o Senado para discutir. Então, o que nós temos que analisar dentro dessa situação é o que eu estou te colocando aqui. 70%, 75% para o Braide, em torno de 20% para o Orleans, em torno de 4%, 5% para o André, e 2, 3 para o Felipe e 2, 3 para o Roberto Rocha. É o que eu vejo. E para a gente ir para finalizar aqui, infelizmente, o tempo passa rápido demais, simplesmente. Senador, quais os dois que tu acha o perfil dos senadores serão eleitos? Serão eleitos 2 senadores de direita por um motivo muito simples. A esquerda pulverizou o voto. Nós temos lá o Everton Fufuca, Elisiane, Rosiana e Hilton Gonçalo. 5 senadores de esquerda. E aqui na direita, estava apenas 2 senadores, e aí o PL, que é o partido que mais trabalha contra a direita no Maranhão, colocou um jabuti dentro da direita. Então tem 3 senadores agora do lado da direita. Mas se a direita souber discernir quem é melhor, mais capacitado e mais importante lá no Senado, a direita vai fazer os 2 senadores. Porque se nós tivermos em âmbito nacional 60% do Lula, 40% da direita, 40% da direita dá em torno de 1,5 milhão de votos e elege qualquer senador. E do outro lado, nós vamos ter 2,5 milhões de votos dividido por 5 pessoas. Então, a direita está com a faca e o queijo na mão para eleger 2 senadores no Maranhão. É o que eu vejo. Simplesmente, eu queria ter mais tempo para a gente discutir. Porque eu gosto muito de conversar contigo. Inclusive, eu quero te convidar de novo para tu ir lá no podcast. Vamos lá, sim, com certeza. Porque lá a gente não tem limitação de tempo. A gente estoura, né? Até o tempo. Estoura. Mas só rapidamente. Laércio, tu continua olhando ele como um candidato de direita? Olha, o Laércio fez um bom movimento importante. Agora, ele precisa declarar que ele é da direita. Ele precisa declarar que ele vai para o Senado defender as pautas da direita, como eu estou declarando. Eu jamais na minha vida votei no Lula e não vai ser nessa eleição que eu vou votar. Na eleição passada, eu não vi o Laércio fazendo campanha para o Bolsonaro do segundo turno, após a eleição. E eu fiz no primeiro, de forma muito comedida, porque a direita ela tem muito ciúme, e eu entendo isso, tem muitos líderes da direita aqui no Maranhão, como também tem da esquerda, mas eu não vi o Laércio. E ele precisa, nessa eleição, realmente levantar a bandeira da direita, como o Fufuca fez lá na convenção e levantou a bandeira da esquerda. Sob pena dele perder muita coisa que o trouxe até aqui. Quem trouxe o Laércio até aqui foram 2 coisas. Primeiro e maior foi o anti-Dino. As pessoas que estavam com ódio do Flávio Dino votaram nele, não identificaram o Everton nem eu pela aproximação que a gente teve com ele no passado, como candidatos contra o Dino. E o segundo foi a direita, foi o bolsonarismo que o trouxe até aqui. Então, eu acho que hoje nós somos 3 pré-candidatos do lado da direita, sou eu, o Sidônio, que é o jabuti que foi colocado pelo PL, e o Laércio. Agora, o Laércio precisa tornar muito claro que ele é direita e que ele vai para Brasília para que nós 2 possamos defender as pautas que esse país precisa, que são a família, que é essa colocação do STF no seu devido lugar e principalmente para o Maranhão, que eu não vi ninguém falando ainda, Rogério, eu estou guardando para a hora da eleição. Essa pauta que o Maranhão tanto precisa, que é o desenvolvimento e a geração de emprego, que eu sei fazer e que eu fico triste quando eu vejo
Senador falando de papai, senador falando de mamãe, senador falando de titi, senador falando de governador, senador falando de presidente e não está falando do que o Maranhão realmente precisa. Simplício, muito obrigado em meu nome, em nome da Band, pela entrevista. Foi um grande prazer lhe receber aqui. Olha, eu quero parabenizar a Band. Já falei agora há pouco ali para o pessoal que aqui vai ser o epicentro da eleição 2026 se vocês continuarem como vocês estão, dando espaço para as pessoas virem aqui falar sem jogo combinado. Falar realmente o que pensa, falar o que quer e o que pode fazer pelo nosso querido Maranhão. Parabéns a todos vocês da Band. Obrigado. Vamos para um rápido intervalo. Vai mudar, não arrisque seu patrimônio